Olá, meus queridos amigos do Milk News TV, uma vez mais com vocês. E como sempre, na abertura, agradecendo a audiência, o prestígio que vocês nos dão. E a gente precisa manter esse canal de comunicação. Às vezes eu sou meio insistente, pedindo que vocês acessem, que vocês indiquem aos seus amigos, porque esse canal é um canal democrático que todo mundo precisa usar. E aqui se fala tudo aquilo que a grande imprensa não diz. Então é importante para nós, não é só para mim não, é importante para nós mantermos este canal de comunicação. Então, se você puder continuar colaborando, estamos chegando nos 600 mil acessos. E com a colaboração de vocês, nós chegaremos rapidamente até lá. Essa semana foi marcada por assuntos que realmente nos deixam assim meio que aturdidos. Olha que termo, aturdido. Faz tempo que ninguém usa, fala a verdade. Ninguém vai me chamar de boco-boco, vai, por causa de tal. Mas então, vamos dizer que tenha sido uma semana aturdida. Fatos que realmente beirando o grotesco em algumas situações. Surrealistas. Fatos que difícil da gente compreender. Abrimos a semana com uma jovem, sem querer, aí que é o detalhe, se tornou famosa no Brasil inteiro em cerca de 48 horas. A tal da Luísa. Cadê a Luísa? A Luísa está aí? Não, aqui tem Luísa. Cadê? Ah, não, a Luísa está aqui. Aliás, linda moça, Luísa. Mas ela se tornou famosa muito antes que as pessoas soubessem que ela era tão linda assim. E foi apenas uma coisa sem querer que uma pessoa dando uma entrevista diz: olha, fulano, beltrano e cicrano estão aqui. A Luísa não está porque está no Canadá. Só isso, sem segundas intenções. Então, ela se tornou um nome nacional. Luísa hoje é um nome nacional. Agora, isto eu coloquei, eu pontuei, para principalmente os estudantes de comunicação. Muitos eu sei que acompanham o Milk News, usam inclusive o Milk News em aula como exemplo de novo nicho de comunicação através da internet. Então eu gostaria de chamar aqueles futuros colegas, principalmente aqueles que vão se dedicar ao marketing. Ninguém melhor do que vocês, os professores, os alunos na área de marketing, sabe da dificuldade em se implantar um nome, tornar uma marca conhecida, tornar um produto conhecido, tornar uma pessoa conhecida. A cadeira de marketing na área da comunicação é extraordinariamente importante. Qualquer empresa, quando vai lançar um produto, faz um projeto de marketing, que é a coisa mais complicada do mundo. Tem famosos marqueteiros, Duda Mendonça, Bom, tem outros, mas tem o Santana, tem vários deles, tem o Santa Rita, quem mais tem de marqueteiro? Tem marqueteiro para chu. O Duda Mendonça talvez não seja assim o melhor exemplo, depois que se enfiou naquelas meandros do mensalão. Ocorre que esses marqueteiros ficam debruçados sobre projetos de comunicação na área de marketing meses e meses. Várias pessoas, pesquisas são feitas para tornar mais ou menos conhecido um determinado produto ou uma determinada pessoa. Esse fenômeno que ocorreu, é bom que se diga, só aconteceu por causa da internet. Esse espaço que nós estamos usando aqui. É um fenômeno inexplicável, fez com que todas as pessoas do Brasil com acesso à internet passassem a se preocupar com uma moça chamada Luísa, que era uma famosa quem? Era uma famosa quem? Ninguém sabia quem era essa moça.
Então, vejam eu tenho um outro fenômeno de marketing na área de comunicação que ocorreu em 1935. Eu vou fazer esse comparativo porque, inclusive, é uma curiosidade e Milk News também tem que ser cultura. O Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, logo após a Revolução de 1932, criou grupos de alunos mais ligados à área política para visitarem cidades do interior, fazendo uma propaganda do estado de São Paulo, contando que a luta dos revolucionários de 32 foi pela Constituição. Então, eles estavam fazendo esse trabalho. Quando eles voltavam para São Paulo, e eram alunos, e como sempre, tradicionalmente, todo aluno é duro, não tinha nem... né? Desembarcavam, ou pelo menos esses dois, nesse dia, desembarcaram na estação Sorocabana, ali na Praça Júlio Prestes, aqui para quem conhece São Paulo, e vieram a pé até o Largo do Paissandu, em um bar que era o único que à época ficava aberto, chamado Ponto Chique. 1 hora, 2 horas da madrugada, chegaram esses dois alunos voltando de uma dessas peregrinações pelo interior. A graninha era curta. Um deles, Casimiro Pinto Neto, famoso Casimiro Pinto Neto, se tornou famoso num fenômeno de marketing também. Era apenas um aluno da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Casimiro Pinto Neto morava na cidade de Bauru. Ele chegou ali no balcão e disse para um cidadão chamado Belarmino: olha, Belarmino, pega um pão aí, pega uma fatia de rosbife, pega esse queijo que está aí derretido, põe tudo no pão. E aí virou o Bauru, o sanduíche que o Brasil inteiro conhece, sem que tenha sido feita nenhuma propaganda. Junto com ele estavam o seu colega de classe na São Francisco, chamado Luiz Americano Leite. Luiz Americano tinha R$200 a mais. Vira-se para o Belarmino e diz: olha, você pega esse sanduíche que o Bauru pediu e acrescenta um ovo frito e uma folha de alface. Os outros alunos que chegaram em seguida acharam bonitos os dois sanduíches e começavam a pedir a esse Belarmino: me dá um aí do Bauru. E o outro dizia: me dá aí o do Americano. Americano por causa do Luiz Americano. Então, tornaram-se conhecidos nacionalmente os dois sanduíches. O do Casimiro Pinto Neto, chamado Bauru, e o do Luiz Americano Leite, chamado Americano. Essa história eu sei em detalhes, porque o Luiz Americano Leite era meu pai. Então ele me contava isso ao longo do tempo. E aquilo foi espontâneo. E naquela época, 1935, claro, não existia televisão, muito pouco rádio, apenas jornais e revistas, e muito menos a internet. Então, são certos fenômenos. Hoje, a Ana Luísa se explica pela internet. Tudo bem. Mas e em 35? Que não existia nada disso. Então, são fenômenos sociais que eu deixo para que os entendidos nos deem alguma explicação. Se você tiver alguma opinião, alguma explicação, entre em contato conosco aqui no Milk News TV. Esse assunto realmente tomou conta da semana. O segundo assunto, claro, é uma coisa que envolve um aspecto policial, envolve um aspecto talvez até de insanidade. Uma jovem, e vejam bem, de nível cultural elevado. Uma jovem pedagoga, formada em pedagogia, proprietária de uma escola de educação infantil. Então não é nenhuma pessoa... O que levou esta moça a engendrar esta farsa de que estaria grávida de quadrigêmeos? O que teria levado essa moça a isso? Essa é a questão que nós temos que colocar para que seja pensada, sem preconceito e sem precipitação.
É muito fácil, é uma louca, é isso. Não, vamos botar um pouco a inteligência para funcionar. O que teria levado? Ela queria arrecadar. Ela arrecadou o quê? Arrecadou meia dúzia de fralda, um enxovalzinho que não chega a valer quase nada. Então o móvel dessa paranoia dela não é financeiro, pelo menos não parece. O segundo, o ponto que pode ser analisado é, quem sabe ela quis dar um golpe publicitário para favorecer a sua escola. É o tipo do golpe que uma pedagoga saberia perfeitamente que ia ser um tiro no pé, porque isso é a antipropaganda. Não acrescentaria nada. Ela aparecer pelos refletores, será que a paranoia de uma pessoa chega a tal ponto de correr esse tipo de risco, de se expor ao ridículo, apenas para aparecer na televisão? É uma coisa a ser estudada com maior profundidade. Ou um desequilíbrio momentâneo. Existe uma corrente, eu andei pesquisando, existe uma corrente de psiquiatras que admitem o chamado transtorno passageiro. Outros negam isso. Então, são duas correntes, como sempre que você vai pedir uma análise, um laudo com relação à psiquiatria, à psicologia, sempre pega uma corrente assim, outra corrente assada. Então, fica difícil se estabelecer um surto paranoico. Será que seria isso? Porque não dá para entender. Não dá para entender. E o papel do marido, que vem alegando agora que desconhecia. Mas, meu Deus do céu, você é marido, você dorme na mesma cama com a mulher. Será que ele nunca passou a mão assim para ver se é gelatina, se é silicone, se é pano enrolado? Pô, é tonto demais, né? É muito tonto. Então, ela, flagrantemente, tem um nível intelectual superior ao do marido e na entrevista a gente nota nitidamente isso. Será que o domínio sobre ele é tão grande intelectualmente que ela não permitia que ele se aproximasse dela? É um negócio estranho, não é? Então essas propostas todas do programa de hoje que eu gostaria de transferir a vocês para que vocês pensem junto comigo. Que eu realmente vim fazer o programa tentando trazer alguma coisa e não consegui. Eu não consegui entender. Esse primeiro fato, eu falei, bom, mas é o fenômeno hoje da comunicação. Mas eu me lembrei do sanduíche Bauru e o sanduíche americano em 1935, onde não existia internet. Então vem desmentir a tese de hoje. Esses fenômenos a serem estudados. E vem agora um terceiro fato, aí já mais especificamente dentro da nossa área. Uma senhora casada, vida normal, até onde se sabe com a família, inclusive esposa de um diretor do jornal O Estado de São Paulo. Sai de casa com o seu automóvel. Um dia depois, ou 2 dias depois, aparece morta. Até aí, vamos dizer assim, a população já acostumada, lamentavelmente, com esse tipo de coisa, foi um sequestro, foi uma vingança, foi um assalto, no caso seria um latrocínio. Até que os peritos chegaram ao cadáver. E ali, se estão numa investigação dessa, eu já descarto a hipótese de latrocínio de cara. Primeiro que o carro estava ali com a chave no contato, ao lado do corpo. Segundo que alguns pertences estavam ainda ali. Quer dizer, a pessoa não se preocupou nem em deixar transparecer um roubo ou alguma coisa desse sentido. Então, descartada essa hipótese. E o terceiro
fato. O assassino matou degolando, segundo a peritagem, degolando esta senhora. Segundo ainda estabeleceu a perícia, alguém chegou por trás, segurou-a e cortou-lhe o pescoço. É um modus operandi, obviamente, que nenhum assaltante usa. Concorda? Nenhum assaltante vai usar esse tipo de coisa. Ato seguinte, esta pessoa descarnou o rosto da vítima, dessa senhora, dona Geralda. Tirou, cortou quase que cirurgicamente e tirou a pele do rosto. Isso sabe que é perfeitamente normal. Quer dizer, normal que eu digo no sentido de que cirurgicamente é possível. Se você fizer um corte e puxar, sai toda a pele, tá? E arrancou os olhos dessa senhora. Não é um comportamento de um ladrão, é óbvio que não. Então o que seria? Uma vingança? Como alguns estão admitindo? Essa vingança, com esses requintes que podem ser considerados requintes de crueldade, não satisfariam alguém que quer se vingar. Sabe? Porque é repugnante até para quem está fazendo aquele tipo de trabalho. Ao se vingar com raiva, daria facadas, 30, 40 facadas, nós temos aí na jurisprudência vários casos. Ou paulada, né? Com raiva, bate várias pauladas. Mas descarnar a pele do rosto. E por que o rosto? Né? Por que tirar os olhos da pessoa? Então, isto, na minha opinião, está caminhando muito mais para um ritual satânico, um ritual de magia negra. Alguma coisa que penda para o lado mais de religiosidade. Existem desequilibrados que fazem esse tipo de coisa. Porque a vingança eu descartaria. A vingança eu descartaria. O latrocínio, obviamente, está descartado. Sobra o quê? Sobra o ritual. Se foi um ritual, tem um outro fato que vem corroborar. O corpo dela foi achado junto a uma pedra que fica na estrada de Santo Inês, se não me engano, ali na Serra da Cantareira. Ela mora lá por perto, na zona norte da capital de São Paulo. E como é chamada essa pedra? Pedra da Macumba. Eu não estou querendo fazer nenhuma ilação com nenhum segmento religioso, por favor. É o nome da pedra. Há anos que essa pedra é conhecida como Pedra da Macumba. Esse corpo foi encontrado ao lado da Pedra da Macumba. Raciocine comigo. Não é? Será que eu estou tão maluco de fazer essa ilação? Eu descarto o latrocínio, eu descarto vingança, o corpo achado ao lado da Pedra da Macumba, o que eu vou concluir? Que tenha sido um ritual. Agora, o ponto em que fica esta pedra é acessível a qualquer pessoa que transitasse por ali. E um trabalho como esse feito no rosto dessa senhora levou algum tempo. Então esta pessoa correu um risco de ter sido vista, se é que não foi visto o movimento ali e até agora essas testemunhas não se apresentaram. Por medo, por alguma razão. Já se sabe que um segundo carro participou, não só o carro da vítima, um segundo carro bem atrás. Não se estabeleceu o número de pessoas. Então muita coisa ainda está. A delegada de Mairiporã está investigando, inclusive hoje está fazendo alguns levantamentos. Já se estabeleceu que há um religioso aí
de um segmento religioso que tem ligações com essa senhora. Então estão investigando, estão levantando. Agora, é também importante a gente usar o Milk News. Se você tiver alguma informação, se porventura você passou por aquele local, viu algum tipo de carro, viu o número de pessoas, sem que você se comprometa, primeiro, entre em contato com o Disque Denúncia. Se você não confiar no Disque Denúncia e quiser nos honrar com a sua confiança, entre em contato conosco que nós encaminharemos isso à polícia que está investigando o caso. Isso é um outro assunto que chama pelo nosso raciocínio. Então eu vou deixar esses 3 casos para que vocês analisem até o próximo programa, quando nós estaremos aqui. Eu espero que durante a semana vocês entrem em contato conosco, se comuniquem. Nós temos através do Facebook, através do Orkut, através do Twitter, através do que mais? Do próprio Milk News, né? E-mail, tá aí o nosso e-mail. O Bola está colocando o e-mail. Se quiser usar o tambor, telefone, celular, o que quiser, entre em contato conosco, tá bem? Nós estaremos aqui recebendo com muito prazer. No encerramento do nosso programa do dia de hoje, nós gostaríamos, para não perder a embocadura, de falarmos alguma coisa com relação à Polícia Civil, principalmente. Governador, o caldeirão está fervendo, continua a ferver. Vocês, da cúpula da polícia, juntamente com o governo do estado, vão conseguir o que não se conseguiu ao longo da história. Vocês vão conseguir a proeza de, na desgraça como um todo, vocês conseguirem unir as categorias. Parabéns! Secretário, parabéns! Delegado-geral, parabéns! Vocês vão conseguir. Coisa que todo mundo tentou ao longo dos anos, unir a Associação de Delegados, com a Associação dos Investigadores, com a Associação dos Escrivães, dos agentes, dos carcereiros, dos office boys, dos marmiteiros. Vão se unir todos. Porque antigamente os delegados estavam até que numa cômoda posição. Alguns se sujeitando a ganhar aquela merrequinha e tal, mas era melhorzinho. Os outros, que é a chamada banda podre, estavam ganhando o suficiente para não querer mexer com nada. Então eles estavam mais... Mas agora está atingindo a eles. Os recolhas, sabe? Sabe o que eu estou falando? Você sabe o que eu estou falando? Sabe? Recolha, sabe? Aquela sexta-feira tem o recolha? Ou não sabem o que eu estou falando? Está sendo difícil de ser feita. A corregedoria tem muita filmagem, tem muita câmera externa, tem muito recolha já filmado. Tem muito ganso servindo de recolha. Tá? Então vocês sabem o que eu tô falando. Não me venham com coisa, não me cutuquem não, que eu dou o nome ao boi, hein? Então, tá ficando meio difícil. Então, nessa desgraça, eles estão se unindo. Aí, cai a cúpula toda. Eu aposto. Cai a cúpula toda. Ou vocês acham que o DENARC tá tudo bom? Tá tudo certinho. Não aconteceu nada no DENARC agora. Tem gravação, tem tudo, tem que tira tomando dinheiro por telefone. Então, essa coisa... Quando o sujeito, um investigador de polícia, um policial com experiência, chega a tomar uma atitude como esse investigador do DENARC, mostra o quê? O desespero. Tá faltando a grana. Ele parte para o suicídio. Será que não ia imaginar que aquele celular daquele infeliz estava no grampo? Pô! Ou é muito incapaz, ou é muito burro, ou está desesperado por falta de grana. É esse o ponto que eu quero chegar, secretário. Bom, mas tá certo, ele não é do ramo, tá certo. Já dizia o velho Ademar, para ser eficiente tem que ser do ramo. Quem não é do ramo não tem obrigação de ser eficiente. Agora, o delegado-geral tem, porque ele é do ramo. E outra, quero fazer aqui um testemunho público. É uma pessoa séria. Ele pode não estar conseguindo, é diferente. Olha que eu tentei apurar um monte de coisa e não consegui, não. É uma pessoa séria. É um policial de carreira. É respeitável.
Agora, dentro deste bolo em que se envolve interesse, grana, corrupção, injunções políticas principalmente, muito dificilmente o delegado-geral consegue fazer alguma coisa. Porque ele está ali cheio de cabresto. Tem cabresto nele para tudo quanto é lado. Tá? Minha gente, eu acho que falei até demais, né? Mas eu quero contar sempre o prestígio da sua audiência. Muito obrigado a vocês. Para que a gente possa falar tudo isso, eu preciso contar com vocês. Se vocês não me derem o apoio da audiência, nós não vamos ouvir esse tipo de coisa em lugar nenhum da imprensa, porque todo mundo tem seu rabo preso, os seus interesses. Aqui, Milk News, não. É pobre, mas é orgulhoso. Muito obrigado a vocês, um grande abraço. Estaremos de volta na semana que vem. Tem mais alguma coisa? Tem. Grande novidade, aguarde, hein? Milk News na televisão aberta. Por enquanto, pela Baixada Santista. Tá? Pela TV Guarujá, nós estamos preparando, vamos entrar pela televisão aberta, junto com a internet e em outras negociações. Milk News vai ser multimídia. Ui! Obrigado por vocês, um grande abraço, até lá.